meus irmãos e amigos que nos acompanham nesse estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Mais um momento de encontro, de reflexão. Nós convidamos a todos, então, a hoje estarmos juntos, trabalhando o tema consciência e integridade, né? Capítulo 17 de momentos de consciência. Hoje conosco a Adriana, Marluz, que estão colaborando para podermos trabalhar essa temática. Bem-vinda, Adriana, Marluz, tudo bem com vocês? Olá, é uma alegria muito grande estarmos aqui falando de dois temas tão importantes, né? Inclusive conceitos importantes que ela vai trabalhar posteriormente quando ela vai estar falando, né, da saúde integral, né? Então são dois elementos muito importantes para a construção desse conceito, né, Marluce? Eu confesso para vocês que eu tive que ler várias vezes esse capítulo, porque eu achei muito assim interessante ela fazer essa relação de consciência e integridade, né? Eu fiquei me debruçando sobre essa palavra, integridade, né? E nesse sentido assim de como assim a Joana quer trazer essa ideia de consciência e essa totalidade, né? E depois ela vai desenvolvendo realmente ao longo do capítulo e trazendo assim a visão da nossa vida assim de uma forma muito mais ampla e relacionando assim que quando a gente começa a ter essa capacidade de olhar para a existência, abarcando objetivos mais elevados, né, integrando as partes, né, realmente ela já começa a falar daí que a gente já chega num grau de maturidade psicológica interessante, né? Realmente, esse termo vai aparecer diversas vezes, né? O homem integral, por exemplo, né? Que ela vai trazer essa ideia da integridade. E aqui ela está, de uma certa maneira, apresentando, digamos assim, as primeiras sementes do conceito de individuação do Jung. Então, já está aqui, né? Então, porque o Jung justamente vai trabalhar com essa ideia dessa integralidade do ser a partir justamente de poder estabelecer uma relação harmônica, dialógica com as minhas partes internas, aceitando, acolhendo, me responsabilizando, né, por tudo que diz respeito a mim mesmo, né? E para buscar justamente essa noção de totalidade que a Marlu estava trazendo agora, né? Então, essa ideia de totalidade e de unidade, né, envolve essa ideia de integridade que Joana está apresentando aqui, né? E ela fala, então, isso como um tipo de equilíbrio moral, né? E não só um equilíbrio moral, mas uma dimensão ampla, porque envolve justamente um processo de aquisição de consciência. Então, o que ela está falando aqui, né, gurias? Quando ela fala em aquisição de consciência, quando ela fala em etapas do processo evolutivo, vamos começar a pensar um pouquinho sobre isso, essa integridade, como é que ela vai se constituindo ao longo da nossa jornada espiritual. Adriana, quer colocar alguma coisa? Sim, eu fui olhar no dicionário para ver como ela colabora, né, em que ela acrescenta o termo, né? Então, no dicionário, a definição é que integridade é o estado ou característica daquilo que está inteiro, de que não sofreu qualquer diminuição, é a plenitude e a inteireza. É a característica daquilo que se apresenta ileso, intacto. E aí eu falei, nossa, então não existe uma integridade, né? Porque todos nós, segundo Freud, somos esse indivíduo neurótico, cindido, né? Com as nossas partes todas aí para fazer essa síntese, para fazer essa integração. Então, se a gente olhar pelo dicionário, a gente não é difícil perceber onde é que está essa unidade, né? Mas ela fala que bem no início, ó, a criatura que busca a integridade, e aí ela define o estado de equilíbrio moral de toda amplitude, já adquiriu a consciência de si mesmo. Então, ela já começa no primeiro parágrafo fazendo essa relação entre a consciência
E a questão da integridade, né? E aí ela coloca, havendo logrado o amadurecimento psicológico resultante da observância correta das leis. Então, veja a importância, né, da relação da consciência e do amadurecimento psicológico para essa questão da integridade. Mas aí, Adriana, eu me lembrei da frase do Jung, né? Que a gente nasce inteiro e morre que é aos pedaços, né? Cópias. E aqui, então, eu entendi assim que ela está trazendo essa integridade, essa busca, né? Esse ser que busca essa integridade, então, como um processo que a gente vai passar. E eu, como eu gosto muito dessa via poética da Joana, né? Ela fala ali, né, que a vida, então, é as sucessivas etapas desse processo evolutivo, graças às quais o espírito vai avançando, né, de experiência em experiência, modelando o anjo que lhe dorme em latência, né? Manifestação do psiquismo divino, sua origem e sua causalidade. E aqui eu me lembrei, então, dessa ideia, né, do anjo que dorme, que dorme em latência em nós, né, dessas potencialidades que já estão dentro de nós, né, a gente fala no espiritismo do átomo ao arcanjo, né, então a gente já nasce inteiro, como o Jung diz, então a gente já nasce com essas potencialidades, mas a gente vai, a cada existência, modelando isso, e aí eu me lembrei de brincar com a minha sobrinha com as massinhas de modelar, né? Se vocês lembram, a gente modela uma coisinha, não gostei, vamos modelar diferente, vamos fazer diferente. E aí eu fiquei pensando nessa imagem de cada encarnação, cada experiência, com uma possibilidade que a gente tem de ir modelando, descobrindo, se responsabilizando, como já estava falando, escolhendo, né, coisas, e com isso, nesse processo, a gente vai despertando, então, esse anjo que dorme em latência, que é essa inteireza, né? Porque os anjos na mitologia, eles são os mensageiros de Deus. Eles vêm entregar uma mensagem. Então, eles conhecem as leis de Deus, né? Maria recebe o anjo Gabriel que diz para ela que ela vai conceber, né, Jesus. Então, eu fiquei pensando que essa integridade, se a gente pensar em Jung, ela já está em nós, que a gente precisa resgatar ela, buscar ela, né? Acho que a gente pode fazer uma diferença entre uma consciência que ainda não se descobriu a si mesma, né? Uma consciência que se relaciona discriminando a vida, mas sem uma consciência de si mesma, ou seja, uma consciência mais reflexiva e que, de uma certa maneira, transcende essa dimensão mais limitada, né? Porque ela vai falando das etapas evolutivas e desse emergir do self, né? Então, ou seja, essa consciência como espírito, né? Não a consciência egóica, que muita gente está nesse estado de sono espiritual, né? Uma consciência limitada ou movido ainda por impulsos animais, movido ainda por reações muito instintivas, muito autoprotetora, muito na afirmação primária desse nível menos elaborado da sua natureza, né? Então ela vai falando desse processo todo que está acontecendo aí, até, né, essa consciência que a Adriana colocou, essa consciência de si mesmo, que envolve já essa maturidade psicológica. Então, essa consciência de si mesmo, né, é uma dimensão do que eu vim fazer aqui, do que eu sou realmente, do sentido da minha vida. E por isso que ela, de uma certa maneira, fala que esse nascimento da consciência para um movimento de integrador, né, para essa busca de integridade, justamente aparece nessa noção de consciência dos objetivos da vida. Então, e aí ela fala que até chegar nesse momento, a gente está sofrendo os efeitos da vida, ou sendo atravessado pela dor, né, e tendo que lidar com isso, e muitas vezes fugindo da dor simplesmente, através de compensações, né, pelo prazer. Então, a gente está ainda muito nessa relação
que é muito mais ainda animal, né? Porque o animal ele está ali para poder preservar a sua vida. E está começando a conquistar, de uma certa maneira, uma sensibilidade onde a dor e as sensações agradáveis começam a tomar parte da sua natureza. E nós ainda muitas vezes estamos muito presos ainda a esses condicionamentos primários e compreendemos o prazer como uma forma de evitar a dor, mas não fazemos consciência disso, do que representa tudo isso. E ficamos nessa enantiodromia, ou seja, entre uma polaridade e outra. Oscilamos entre os condicionamentos dolorosos da vida e os condicionamentos que buscam a acomodação e o prazer como forma de evitar ou compensar essa dor. E nesse embate, né, entre uma realidade e outra, a gente aos pouquinhos vai, então, despertando para essa consciência maior que quando começa a transcender esses elementos primários, uma noção de sentido de vida, como ela coloca aqui, né? Quando a gente vai ver essa ideia de evolução, eu gosto muito, já que a Marluce é dessa área mais poética, né, Marluce, do que o Leon Denis fala disso, que ele diz que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal, e ele, quando vai adquirindo essa consciência, então ele desperta nesse hominal. Mas com isso, né, diante disso que o Gels coloca, essa herança animal ainda está muito preservada dentro de nós, e isso que constitui também o nosso inconsciente coletivo, por isso dessa coisa atávica, né, que ela coloca aqui, ó, que nessa trajetória que inseta, normalmente o ser se vincula às comodidades da conjuntura carnal, seja pelos atavismos animais que deles predominam e se acomoda. Aqui eu gosto de uma historiazinha que a doutora Irvênia Prada conta, e eu acho fantástico, que ela dá uma origem biológica do preconceito. E aí a gente faz uma ideia do que seria esse atavismo animal em nós. Então, ela conta a história das patinhas, né? Então, a pata, com os seus filhotezinhos, estão lá no ninho. De repente, um bate a cabecinha e forma uma manchinha vermelha na testa. E aí, o que a pata faz? A mamãe pata, não é como mamãe humana que vai lá, põe band-aid, passa remedinho, não. A mamãe pata abandona esse filhote, porque ela entende que aquele sangue que sai, ele é um chamariz para o predador que pode colocar aquilo tudo em risco, né? Ela pode perder todos os filhotes com um ataque de um predador. Então, se ela abandonar aquele filhote fica abandonado e aí ele vai morrer, mas morre um e não os filhotezinhos. E aí ela coloca como a herança do preconceito. Então, que em nossa parte inconsciente, fica arquivado essa ideia, que o diferente, ele é algo que coloca toda meus descendentes em risco. Então, essa seria atavicamente, uma memória, né, do reino animal, que está aqui esse atavismo animal, registrado no nosso inconsciente coletivo, né, no nosso inconsciente de todas as nossas vivências, essa informação de que o diferente é um risco. Então, perceba como é difícil ficar íntegro, porque além de todas essas questões que nós temos, dessa polaridade, dessa enantiodromia, que no momento a gente está tentando, depois a gente regride, depois ainda existe esse arcabouço inconsciente coletivo de informações, como ela coloca, de atavismos animais, que está impresso em nosso psiquismo coletivo, ou seja, fruto de toda a nossa herança, né, aqui, dessa evolução, desde quando nós fomos criados até agora. Então, olha a dificuldade, então, e a necessidade desse autoconhecimento, porque a partir do momento que ele entende o que é essa informação, ele consegue desprogramar, porque enquanto está inconsciente, a pessoa não tem como trabalhar algo que não é dele, né? Tu sabe, Adri, que é genial esse exemplo, né? E hoje eu estava pensando assim, por exemplo, muitas vezes no nosso comportamento, de quando a gente toma uma decisão, a gente elege alguma coisa que é ótima para nós, mas que daqui a pouco prejudica os outros, né? Então tem esse componente um pouco mais egoísta. Daí fiquei pensando nessa coisa do atavismo, né?
quantas vezes, talvez, né, quantas, dentro da nossa etapa evolutiva, a gente teve que realmente, assim, fazer escolhas de sobrevivência mesmo, né, o eu ou o outro, né, e isso ficou registrado em nós. E, só que à medida que, por isso que ela está dizendo ali, né, que tem potencialidades em latência em nós, e à medida que a gente começa a poder raciocinar sobre isso, pensar sobre isso, né, a gente começa a poder entender, então, que quando eu, por exemplo, escolho uma coisa que pode me beneficiar, mas vai prejudicar outros, isso vai gerar um sofrimento para mim, né? E por que vai gerar um sofrimento? Porque tem alguma lei ali que rege o universo, que é a lei divina, que eu não entendi ainda, né? Então, que lei, no momento que eu escolho só em meu benefício e posso prejudicar os outros, que lei, por exemplo, que eu estaria desconhecendo ali ou não respeitando, né? A lei da fraternidade, a lei de que todos nós somos conectados. Então, eu posso inconscientemente achar, não, o que importa é eu me dar bem e azar dos outros, mas na realidade ali eu não estou entendendo como o universo funciona. Ainda, né? E aí vem reencarnação, pós-reencarnação, com essa possibilidade amorosa que Deus nos dá, da gente tentar entender como que esse universo funciona, porque ele diz que a maior lei é a lei do amor, né? Então, tudo é conectivo no universo. Então, quando eu quero tomar uma decisão que vai contra essa lei que move tudo, porque até no meu corpo, né, todos os sistemas são colaborativos, quando eu rompo com isso, isso vai gerar um sofrimento, mas vai vir uma outra oportunidade para que eu possa, então, daqui a pouco romper esses condicionamentos, como ela diz, né? E ampliar essa maneira de ser e começar a agir de outro jeito, né? É por isso que, de uma certa maneira, a benfeitora coloca que esse processo todo favorece uma visão correta, né? A patinha, né, a mãe pata, não tem essa visão correta, né? Ela age de maneira instintiva dentro dessa dinâmica limitada da sobrevivência da espécie, né? Então, essa visão correta é justamente essa dimensão mais ampla, como diz a Joana de Ângeles, que nos leva a uma conduta existencial. Ou seja, então, conduta existencial, ou seja, isso é uma dimensão já do nascimento do ser psicológico. Então, quando ela fala aqui dessa nova condição que vem com uma visão correta, que estabelece uma conduta existencial movida por um objetivo de vida, a gente sai da dimensão animal para a dimensão psicológica. Então, é o nascimento do ser psicológico. A pessoa psicologicamente pobre, né? A pessoa que é pobre psicologicamente, ela não simboliza, ela não tem vida interior, ela é muito concreta, é muito literal, é muito reativa. Então, ela não tem a alma, né? Está adormecida ali. Então, de uma certa forma, esse ser psicológico vai sendo despertado como consciência, né? Uma consciência que consegue daí realmente refletir e perceber uma dimensão maior do que simplesmente os aspectos fisiológicos da existência, né? E consequentemente, né, os valores espirituais que começam a ser, então, despertados na medida que eu vou avançando nessa consciência individual. E aí, na sequência, ela vai dizer que todo desenvolvimento rompe amarras, facultando a libertação e, às vezes, gerando dor, né? Então, às vezes, nem sempre, porque nós precisamos passar pela fieira da ignorância, não pela maldade. Então, a dor, ela nem sempre é necessária. O ser pode evoluir, sim. Lógico que é muito raro. Normalmente, nós passamos por essa questão da dor, porque dor, sofrimento e morte também fazem parte dessa saúde integral, né? Porque no conceito de saúde integral, ela não está falando que saúde é ausência de doença, mas é a forma como você se relaciona com essas questões, né? Dor, doença e morte. E aí me lembrou muito aquele termo que vem do Egito, né? Que evoluir é desenvolver, sair do envolvimento. Por quê? Porque no Egito o conhecimento vinha envolto todo escrito em papiros. E para você tomar consciência, você tinha que desenrolar no papiro, né? Então, desenvolver no sentido de desenrolar ou sair desse envolvimento, né?
igual no Antigo Egito, ele quer dizer evolução. Então, para que eu me desenvolva, para que eu evolua, eu preciso sair desse envolvimento dessas questões minhas, da própria sombra, eu preciso me relacionar com essas estruturas internas e sair do envolvimento delas, né? O ego podendo se libertar desse processo onde ele estava até então tomado no meio dessa questão dos atavismos animais, e a partir da consciência, por isso que ela faz o link, né, da consciência mais a integridade, e aí ela trabalha a questão da consciência da integridade. Então, quando eu tenho essa busca para me tornar inteiro, que é esse primeiro movimento dela trabalhar a individuação, que é o ser se conhecer, ele entrar em contato consigo mesmo, e ele podendo sair desse desenvolvimento atávico e automático, ele começa a passar pela evolução sem a necessidade tanto da dor assim, como no início, né? Na verdade, acho que a dor é uma condição de existência, né, Adriana? E a existência possibilita a criatividade, né? Porque, de uma certa maneira, fugindo da dor ou dos desafios da vida, eu vou começando a buscar recursos e despertando para novas possibilidades do meu ser. Então, de uma certa maneira, eu vejo uma diferença entre dor e sofrimento, né? A dor é inerente, né? Tem a dor do parto, né? A gente tem que saber dor para ter uma proteção física. Se eu não sinto dor, como é que eu vou reconhecer, né, o limite do meu corpo e assim por diante? Mas, com certeza, né, na medida que eu consigo avançar na minha capacidade, né, de alma, dentro da reflexão, dentro dos processos que envolvem minha sensibilidade, essa força amorosa que a Malu está colocando, e o meu ser criativo, que é justamente a capacidade de poder superar, extrair daquela realidade algo novo, de querer poder de administrar aquela realidade transcendendo a dor, né? Daí eu posso evitar o sofrimento, ou posso tirar da dor algo que seja positivo, né? E conseguir, daí, com certeza, encontrar novas possibilidades que não seja só a dor, mas sim o significado, a alegria, um sentido maior, ou, evitando a dor, descobrir a minha inteligência, os meus recursos, que conseguem, daí, despertar cada vez mais os elementos que adormecem como espírito em mim. Então, eu vejo realmente como a vida ela tem que desafiar a gente, porque a Joana coloca da importância da coragem, né, e da luta, que a vida é uma luta, e que ela, de uma certa maneira, vai te provocar. O papel da matéria é resistir ao espírito, é provocar. Ou a matéria seduz, ou ela de uma certa maneira, se opõe ao espírito. E essas duas questões aí é uma forma de a gente poder realmente, nessa, digamos assim, luta, né, com a matéria, poder emergir em nós mesmos nesse momento de autodescobrimento, de tomada de consciência da nossa realidade. Essa luta que tu está falando, eu queria chamar a atenção ali, porque ela diz, né, que a gente tem duas dificuldades nessa evolução aí, que é lidar com esses atavismos animais ou a acomodação que a gente quer ficar, né? Que é também uma outra questão, eu acho interessante, porque quando ela fala ali de romper amarras, eu fiquei pensando, olha, às vezes é tão difícil a gente se dar conta o quão condicionados nós somos, às vezes, né? Por valores, a gente fica reproduzindo coisas que são valores da família e que a gente nem questiona muitas vezes, ou valores da sociedade que a gente não questiona, né? E isso faz com que eu fique aí me retendo, ali me acomodando, achando que está tudo certo, quando na realidade eu estou numa inconsciência muito grande. Então, é um processo assim de rompimento mesmo, né? Que com certeza às vezes gerador, porque para a gente ampliar nossa consciência, muitas vezes a gente precisa romper muitas coisas, né? Muitos modos de ser, de estar, e não é fácil, né? Não é fácil a gente, às vezes, ir contra um funcionamento que sempre foi assim, a gente passa a nem questionar, aquilo fica
normalizado, a gente nem se dá conta que, nossa, estamos agindo, né, de uma forma inconsciente. Então, isso eu achei interessante também, né, porque em algum outro momento a Joana diz assim, que a gente não deve ficar imóvel, né, em patamares onde você já alcançou, né, que a meta é sempre seguir adiante, né, então esse trabalho de buscar essa integridade aí é um trabalho que não vai cessar nunca, né. E é interessante que aí começa, né? Então, aí ela mostra o nosso desenvolvimento. Então, ela traz a dor como uma possibilidade. Aí ela sabe o jeitinho, que não é só o jeitinho brasileiro, mas é o jeitinho humano, que existe a dor. Então, logo a gente vai tentar o quê? Fugir da dor. Então, aí ela mostra um caminho normalmente, que a gente, nesse processo de evolução, a gente vai se utilizando, que são os mecanismos, né, de transferência que se utiliza para o prazer, passando a depender deste, assim programando os inevitáveis futuros sofrimentos, porque aqui ela começa a falar, né, nas entrelinhas, sobre os mecanismos de defesa que o ego se utiliza para evitar entrar em contato com a dor, né? Então, aí a gente, depois ela vai trabalhar mais para frente, a regressão, deslocamento, a negação, a racionalização, a sublimação, enfim, infinitos outros mecanismos que a gente vai se utilizando nesse processo de evolução para não entrar em contato com a dor e fugir dele. Então, a dor, que seria uma sábia conselheira, né, segundo Rubem Alves, ela nos traz ensinamentos grandiosos, a gente acaba entrando numa mania, né, numa defesa maníaca para não entrar em contato com dor e sofrimento, e aí a gente entra em mecanismos de fuga, né, fuga da realidade, e aí também vai fazendo com que a gente também deixe de se tornar íntegro, de se tornar inteiro. Então, isso é outro mecanismo que dificulta a individuação, né? É isso que a Manu estava colocando, Adriana, dos condicionamentos. Ela cita vários padrões, não só os meios de defesa, né? As tendências, as inclinações, os temperamentos, as aspirações, até tendências emocionais da gente, não só em termos de comportamento, mas até fantasias que refletem temas internos da qual a gente está preso como uma temática recorrente em nossa vida, fruto desse jogo emocional que a gente faz, né? Ou de se acomodar, ou de ficar traumatizado ou repelir, não acreditar na nossa capacidade e criar recursos de querer controlar ou evitar ou ficar ferido em função de uma experiência negativa que vai deixando a gente preso naquela memória emocional e condicionando a jeitos e funcionamento repetitivos, né? E aí isso se torna essa noção neurótica, né? Essa repetição fechada em si mesmo, que não traz o novo. A vida sempre traz o novo. A vida sempre é uma possibilidade nova de quebrar as amarras, de libertar, de trazer algo que nos acrescenta. Mas a gente fica tão condicionado dentro dessa dimensão emocional limitada que a gente não se permite, né, esse novo. Mesmo a vida fazendo esse convite para renovar, para transformar, para transcender. A gente não se permite. E aí leva muitas encarnações, né, para poder realmente quebrar essas tendências e aí dela fala da importância da disciplina, né? Desse momento de disciplina que, para mim, eu leio o termo disciplina aqui como já esse movimento de diálogo comigo mesmo. Porque para mim disciplinar, eu tenho que fazer consciência. Eu tenho que começar a criar esse diálogo. Onde eu estou, o que estou fazendo comigo, o que eu quero. Não? Então, é esse começo de criar um espaço integrador em busca dessa integridade do ser, dessa totalidade do meu ser. Então, essa disciplina, para mim, não é só um posicionamento impositivo, né, de controle, é justamente uma educação que é diferente. E essa educação envolve um diálogo, uma consciência e um diálogo comigo mesmo.
Mas, Gelson, eu estava pensando que às vezes a gente leva uma vida inteira e não se dá conta de padrões que a gente está repetindo, né? Isso, quando a gente começa a olhar as relações, assim, às vezes dá um insight, né? A gente percebe isso, às vezes, né, na terapia, que os pacientes trazem. E aí, quando diz, não, você está te dando conta que, nossa, está acontecendo do mesmo jeito, né? Está acontecendo a mesma coisa. Mas é depois de muita reflexão. Então, quantas coisas que a gente nem sabe a nosso respeito, né? E por quê? Porque, às vezes, também nós não estamos muito atentos a isso, né? E essa questão da disciplina, né? Eu também pensei assim, não como uma coisa, não como uma rigidez, né? Porque às vezes a gente tende a pensar a disciplina como algo rígido, né? Mas aqui eu relacionei mais como um desejo, assim, com uma força de vontade. Eu preciso querer muito aquilo, né? Para poder lidar com essas tendências negativas, né? Para, puxa, reconhecer, porque é frustrante dizer, poxa, é mesmo, tem esse padrão que rege a minha vida, e como é difícil mudar isso, né? Isso vai determinando as escolhas que a gente vai fazendo. Então, acho que disciplina, assim, eu fiquei nesse sentido de querer muito, assim, de se dedicar muito a isso, sabe? Porque precisa mesmo desse esforço para ir contra algo que vem muito forte, né? Como um padrão, como um condicionamento. E aí me lembra muito Kardec, que fala que somente pela educação que se transforma a humanidade, e aí a gente compreende que quando ele fala educação, ele não está falando da educação do outro, né, Marluce, mas o quanto nós precisamos nos educar. Então, a disciplina desse ímpeto que nós temos, né, de negar, de fugir, de dar esquiva, de não entrar em contato, né, dessa fuga que a gente faz, desse comodismo, do tanto de ficar preso nessas questões atávicas de uma repetição neurótica, e aí a gente não se educa. Então, por isso do orar e vigiar, né? Então, quando a gente percebe um comportamento, né, a gente precisa disciplinar essa tendência negativa. Então, realmente, a gente percebe que ela está fazendo uma construção de uma definição da integridade como, sim, um processo de autoeducação e também da disciplina dessas tendências negativas para superar essas aspirações superficiais e para poder, então, se tornar pleno integral. Né? Então, veja, é todo um processo de disciplina, não essa disciplina dura, rígida que a gente conhece, né, na matéria, mas algo de educar, né? Eu acho que é essa educação com amor, né? Tipo aquilo, eu vou de novo, busca e volto, né? Eu vou lá e me pego, me trago novamente. Então, o trazer junto. E aí a gente volta nessa frase dela, que somente a consciência dos objetivos da vida em seu conjunto vai favorecer essa visão correta para uma conduta existencial preparadora para essa etapa futura para a próxima encarnação. Então, veja, eu preciso ter consciência da vida e do que a vida oferece para mim, né? Dessa totalidade que a vida me mostra, no sentido educativo, no sentido de trazer tendências, de trazer para que eu possa me disciplinar e aprender. Por isso que realmente, como o Gels coloca, né, estar na matéria é muito difícil, porque desperta em nós essas questões que até então o espírito achava que estava ali adormecido, que já tinha vencido, né? Aí a matéria vem, nos convida a entrar em contato com essas questões da dor, e aí vai emergindo em nós esse eu mais profundo, que talvez a gente não tenha tanta consciência assim, mas a consciência dos objetivos da vida. Então, quando vem um remédio amargo que a vida me dá, ao invés de forma imatura, ficar brigando com isso, eu vou aceitar e pensar, bom, se existe um Deus justo, há uma justiça e uma finalidade nesse meu sofrimento e um aprendizado. Então, o que eu preciso aprender com isso, né? Então, aí o objetivo da vida vai me tornando didático e terapêutico. Isso é fundamental, né, Adriana? Falar realmente de ter essa plena consciência de objetivo e significado existencial, né? Então, eu vejo assim que isso ela vai trazer no livro Plenitude, autodescobrimento, né? Ela fala que a questão da meta, né? No autodescobrimento tem um item
eu não lembro qual é o capítulo, acho que é o 6, no final, que é plenitude. E ela diz que a meta é plenitude. Então, esse processo de disciplina, para mim, envolve uma meta, né? Ou seja, eu tenho agora um desejo, um ideal, uma meta de crescimento, de valores. Então, a minha disciplina é calcada, né? Essa educação, justamente desses valores expressivos do campo espiritual que começam a ser reconhecidos como importantes para mim, né? E aí eu posso, então, ter metas que me balizam, né? Que me dão suporte, que são referências e ajudam nessa disciplina. Então, veja como ela está buscando realmente essa visão bastante complexa, interligada entre a disciplina, entre, de uma certa maneira, a consciência dos objetivos e realidade existencial, né? E, de outra maneira, essa questão, então, dos valores que vão despertando e me dando como um farol, né? Como um guia, né? Uma guiança para os meus caminhos, dando segurança em favor dessa disciplina que eu começo a construir ao longo da minha caminhada evolutiva. Eu acho que aqui eu fiquei pensando que ela traz, né, essa questão de valores de expressão profunda. Então, ela relaciona a integridade, assim, com significado, né? A gente saindo dessa literalidade que tu estavas falando antes, né, Gastão? Quando a gente começa a ver os objetivos da existência, quando a gente começa a se ocupar, saindo só das questões do nosso dia a dia, dessas preocupações que todos nós temos, né, desse problema, e a gente começa a pensar, tá, mas como a Adri estava dizendo, né, mas qual é o sentido será disso, né? O que será que isso está acontecendo na minha vida agora, né? Será que tem alguma questão aí para mim olhar, né? Eu não olho o sintoma que eu tenho no meu corpo ou algo que acontece na minha vida como um desvio, algo incomodativo que eu já tenho que me livrar logo daquilo, né? Mas eu começo a dar um olhar mais profundo, assim, buscando, né, o que está querendo se expressar através disso, porque ela fala de valores de expressão profunda. Então, eu acho que ela está trazendo essa postura, né, que o ser psicológico mais maduro começa a ter, que é ir para a profundidade da coisa mesmo, né, porque se a gente olha alguma coisa e acha que aquilo não tem sentido nenhum, né, a vida vai ter uma perspectiva, né? Agora, se eu começo a dizer, não, mas espera um pouquinho, será? O que será que significa? Aí eu estou entrando numa outra forma de ver a existência. E aí eu tendo a não querer fugir tanto, né? Porque se aquilo vai ter um sentido, eu vou querer aprofundar aquilo. Agora, se eu estou vivendo de uma maneira muito superficial e aquilo não significa nada, então aquilo não é bom, me causa sofrimento, vamos eliminar isso e trazer alguma coisa que me dê prazer. E aí eu fico nessa lógica onde eu sempre quero fugir da dor, né? Buscando as compensações, mas eu não aprofundo nunca. E aí eu fico naquela compulsão, a repetição, tendo que repetir, até que em algum dia a ficha caia, né? É interessante, né, Marlúcia, porque essa profundidade que está colocando, essa relação com o pequeno também, né? Que a gente fica muito no grandioso, né? Que muitas vezes está ligado a uma persona que cria uma imagem aparentemente poderosa, mas é oca por dentro, que nem um balão, né? Que qualquer alfinete estoura, que não sustenta, mas a gente busca daí essa visão, como eu falo assim, que a gente é fácil tornar-se gigante nas grandes e expressivas realizações de Joana, né? Mas o detalhe, né? O pequeno, como diz o Plotino, a beleza está no detalhe, né? Então, chegar no pequeno é chegar no profundo também, né? E chegar no detalhe. Então, a gente está muitas vezes voltado para fora, numa visão que parece que é grande, e essas questões de se dar conta, como tu falaste, né? Das pequenas coisas, mas que são fundamentais, porque elas são aquelas que realmente sustentam a nossa vida, né? E essas a gente não percebe. O que a árvore está lá enraizada no chão, a gente vê a árvore, não vê o chão, que é óbvio, a gente não enxerga, né? Então ela chama atenção para essas questões
que realmente são importantes, que são os pequenos deveres. Né? Às vezes a gente fala, dá uma palestra maravilhosa numa casa espírita, né? A pessoa, que linda palestra, mas a gente é rude no falar, a gente é crítico, a gente é preconceituoso, a gente trata a outra pessoa mal, a gente cria fantasias negativistas em relação ao outro. Então, tem uma série de coisas que são aparentemente pequenas, né, detalhes, e que não são reconhecidos por nós, e a gente fica nessa imagem, né, de um feito realizado, que muito mais é uma tarefa do que uma conquista real da nossa parte, que é a questão do ser, né? E não do fazer, mas do ser verdadeiro, que envolve justamente, né, essa busca do bem que se manifesta naquilo que não está sendo olhado, né? Aquilo que a gente é atraído pela nossa espontaneidade, o que é inusitado, o que é espontâneo, aí revela quem a gente é verdadeiramente. Né? E aqui é um convite, né, que vocês estão dizendo, é esse convite que ela faz. Se desejas possuir integridade. Porque é isso, a gente sabe que a gente ainda não tem a integridade, mas aqui ela faz esse convite. Se desejas possuir a integridade, cria da criatura de bem, treina esses pequenos deveres. Então, é a disciplina de novo, né, Marlúcia? Você vai disciplinar, você vai treinar conscientemente, entendendo os objetivos da vida. E os grandes homens, que lembrou muito Francisco de Assis, né? Gandhi, que são grandes homens que trouxeram a importância do detalhe, né? E a gente vê lá o Paul Valéry falando da importância do detalhe. Então, estes grandes homens que a humanidade tiveram, eles imprimem significado nessas coisas pequenas e começam a construir, a partir dali, um homem íntegro, útil, né, que vai angariando todos esses recursos aí para esse autoencontro. Então, estes grandes homens foram grandes modelos de como é possível, sim, treinar conscientemente um estado de integridade, mesmo ainda não tendo. Né? Nós não somos íntegros, nós temos momentos de integridade, né? Mas se a gente usar a consciência, a gente pode treinar isso de forma didática, de forma disciplinada, e ir construindo, né, para uma próxima encarnação algo na minha personalidade já mais consolidado, uma vez que ainda a gente está começando esse aprendizado. Né? Ela chama, né, de realizações de significado modesto. Achei tão bonito, né? Realizações, olha só que realização é algo muito grandioso ao mesmo tempo, né? Mas de significado modesto. E aí tu estava falando, né, Adriana, do São Francisco, e eu me lembrei, né, que o desafio dele foi não fugir do leproso. Né? Quando ele consegue reconhecer no leproso um irmão, né, e vai lá e abraça, né, acolhe o leproso, né, ninguém está enxergando nada, ele com ele mesmo. Né, e ele depois vai ser o cara que vai falar com os pássaros, que vai tocar a alma, o coração de todos, mas começa justamente nesse significado modesto, que é uma grande realização, que é superar toda a diversidade e se entregar amorosamente naquele momento, e assim ele consegue galgar, a partir disso, um caminho, né, maravilhoso do ponto de vista do amor que vai desabrochando e vai reinando na vida dele como um canto, né, de comunhão com Deus, com a humanidade, com as pessoas. Então, é esse movimento modesto aí que é tão difícil, né? Porque eu achei lindo mesmo, Gelson, lindo, lindo. Né? E eu fiquei pensando que esse pequeno, né, que ela fala, tem a ver com esse olhar cuidadoso a tudo que nos acontece, sabe? Tem a ver com uma postura existencial, assim, com achar profundidade e significado naquilo que aparentemente não tem mesmo, né? Eu me lembrei também da Maria Teresa, que ela se ocupava daqueles que ninguém queria, que eram jogados na rua, né? E ali tinha um sentido existencial para ela, né? Porque aquilo ali era estar presente onde
precisava mesmo, né? Então, eu acho que essas realizações de significado modesto, a gente vive uma vida hoje tão corrida, né, gente, tão atribulada, que às vezes a gente perde essa perspectiva daquilo que é pequeno, mas profundamente significativo. Às vezes, assim, ó, parar, dar atenção para alguém, ou, sabe, ser gentil, coisas muito simples mesmo, mas aquilo tem mesmo um significado, e às vezes a gente nem se dá conta. É isso que tu tá falando, né, Jos? Preciso fazer uma palestra e me prepare, nananã, e o preço que eu pago por aquilo, né? Eu vou esquecendo todo o resto, mirando só um objetivo e não entendendo que o valor de tudo está no caminhar, está enquanto, não lá na finalidade, já no último, mas todas as experiências que eu vou tendo ao longo para chegar lá, né? Eu achei assim, ó, lindo, porque ela diz: é muito fácil tornar-se gigante nas grandes e expressivas realizações, mas os verdadeiros triunfadores agigantam-se nas pequenas coisas, né? Isso aqui tá demais. Uhum. Eu ia complementar com a frase do Jung, que ele dizia, né, e como é difícil ser simples, né? E aí, no final da vida, ele tira a água encanada da casa, vai puxar a água do poço, ele tira a luz elétrica e ele coloca lá a luz, né, de querosene, aquela lamparina no seu nome, mas, enfim. Veja, um cientista da qualidade Jung percebendo a importância dessas pequenas coisas para a alma, né? O que essa alma quer? Então, o homem íntegro é fiel ao dever e nunca desperta. Ele tem consciência da sua utilidade que constrói e, por consequência, é responsável, discreto e operoso. Então, esse homem, ele não faz uma vontade do ego, mas ele faz o que a alma necessita. Não é o que a alma quer, é o que a alma necessita, para que ele possa engendrar nesse caminho mais íntegro, mais inteiro e mais fiel a si mesmo, né? E é interessante, né, que ela realmente é muito expressiva nesse movimento, do quanto esses pequenos movimentos, né, esses deveres, da qual a gente é fiel, como a Adriana está colocando, e não desistir, não deserdar, né, se colocar nesse compromisso. E ela falou que só nesse movimento que se faz na nobreza, né, desses labores que parece inexpressivo, que eu vou sustentar as grandes realizações, porque senão essas construções grandiosas não conseguem, elas vão ruir, diz a benfeitora, né? Porque realmente vai esbarrar no que é básico em mim. Se não tem um básico, né, como é que eu vou sustentar um edifício? O edifício tem que ter uma base segura, né? Se não tiver um alicerce adequado, a coisa vai abaixo, né? Então, o importante é a gente construir aos pouquinhos. Então, essa integridade começa justamente desse movimento palautino, consistente, dessa fidelidade ao dever, que vai pouco a pouco consolidando, né, a minha natureza e vai realmente construindo, né, esses valores que vão se tornando parte de mim verdadeiramente, né? E essa consciência junto que vai sendo despertada, né? Essa consciência maior, essa consciência profunda, como foi colocado antes. Talvez por isso ali que depois ela vai dizer, né, que difícil é o triunfo do ser humano sobre si mesmo, né? Então, esse alicerce aí que tu tá falando, né, que a gente precisa ter, porque a gente quer... E quando a gente pensa numa construção, né, na realidade a gente vê a parte de fora, bonita, arquitetura, pintura, que é legal, mas tem que ter uma estrutura que sustente isso não é visto, né? E aí antes ali, ela fala, né, das pessoas que estão presentes e nem são notadas. E aí eu fiquei pensando assim, né, às vezes na casa espírita, né, aquela pessoa que recebe as pessoas na portaria, assim, né, que, nossa, faz toda a diferença, né, a forma acolhedora que ela faz, e às vezes a gente não dá importância, e aí quando essa pessoa não vem, a gente percebe
como fez falta, né? Como aquilo ali, às vezes a forma como tu recebe, a forma como tu acolhe, né? Cada um tem um jeito de fazer isso, né? Então, e eu também achei aqui que ela fala dessa relação entre o homem íntegro e o dever, né? Aí me lembrei de Jesus, quando a Joana fala ali no Jesus e Atualidade, quando ela fala de dever, ela diz, és servidor do mundo, né? Então, essa postura, assim, de que buscar a nossa integridade também é estar no mundo, né? É a gente não desertar aqui, como ela diz, né? Não querer ficar acomodado e fugir da raia, não tem jeito, né? Mas daí entra essa questão que a Adriana falava, né, Marlúcia? Que eu acho importante, é que a alma necessita, né? E porque ela vai falar que a gente busca ainda conciliar, não. Eu quero servir, eu quero ajudar, mas eu quero tirar proveito do ego. A gente vê o quanto o nosso ego, nosso lado carente, nossas necessidades mesquinhas, vêm disfarçadas muitas vezes, né, de boas intenções, né? Pega o caramba. Enquanto essa busca ainda de gratificação egóica fala dessa incapacidade nossa de ter essa consciência e essa integridade daí do nosso ser, né? Que a gente não está aí a serviço da alma, do que a alma necessita, mas sim ainda, né, desse apelo infantil que ainda habitam nós. Não, eu quero aquela atenção, eu quero aquele afeto daquele jeito, eu quero uma certa comodismo, e aí, de uma certa maneira, eu vou criando situações para agradar o ego, e aí que é o perigo, né, de eu entrar numa armadilha e vou deixando de lado realmente esse dever, né, dessa consciência do compromisso, e que, de uma certa maneira, me leva a essa busca de integridade. Então, quanto a gente se limita, né, dentro de um discurso que parece muito interessante, diante de movimentos que parecem grandiosos, mas que, na verdade, reflete a nossa pequenez humana, a nossa alma ainda limitada e infantil, que não quer crescer, porque, na verdade, aí, né, são escolhas mesmo que inconscientes que a gente faz, a escolha do espírito, e às vezes a gente não quer pagar o preço, né? A gente não, por não acreditar, por estar condicionado, como a gente falou antes, a esses padrões emocionais, né? Mas essa conquista, né, essa vivência do bem com que a Jana coloca, né, só vem com ordem, só vem com exercício, só vem com uma perseverança e com esse compromisso com o que ela fala aqui, então, da disciplina, né, que é tão importante. Nessa parte que ela fala de Kardec como esse exemplo da capacidade de discernimento, tem algumas questões que eu queria que a gente ampliasse um pouquinho, que é interessante. Eu adoro a forma como ela escreve, né? Então, ela diz, Allan Kardec, com extraordinária capacidade de discernimento, então ela já traz Kardec como um modelo de discernimento, trabalhou a própria consciência, aplicando-se lições recebidas dos espíritos no comportamento e estabelecendo as linhas básicas da integridade. Definiu-as no homem de bem, sendo o portador das excelentes qualidades do coração, da mente, do caráter, tomando como símbolo a figura de Jesus, conforme a questão 625, mas eu não quero ir ainda para a questão. Eu quero, olha que interessante, ela traz aqui um conceito importante da psicologia analítica, que é Kardec utiliza, né, a figura de Jesus como um símbolo. E se nós pegarmos o conceito de símbolo para a psicologia analítica, que eu acho importante da gente falar, porque a gente às vezes usa essa palavra no dia a dia e não tem, talvez, esse viés psicológico, né? Que o símbolo ele é o quê? É tudo aquilo que conecta duas coisas, né? Então, ele conecta a consciência com o inconsciente. Então, Jesus é o símbolo que conecta a consciência com o inconsciente. Então, ele é a figura do homem integral. Ele é a figura de um ser inteiro.
Então, a partir do momento que nós estamos, né, tendo Jesus como um símbolo, nós já começamos, só por esse exercício, estar desenvolvendo em nós essa integridade, porque Jesus nos conecta, ele liga essas partes cindidas em nós, porque ele é o símbolo. Né? Não sei se o Gels quer ampliar um pouquinho mais o termo, né? Que símbolo é reunir, né? Então, se o tema é integrar, né? Reintegrar o que está dividido, né? Então, nada mais interessante que nessa ideia da busca do ser íntegro, né? A gente está buscando também a ideia de símbolo e de Jesus. Então, a gente está estudando duas coisas importantes, né? A ideia de símbolo e a imagem, né, de Cristo, de ser integral, que é o próprio Cristo. Então, ele como esse símbolo vivo, né, e o símbolo por excelência. Então, por isso que diz Jung que todo o processo do homem ocidental, o homem interior, passa pela figura do Cristo. Né? Então, chegar no homem integral é chegar nessa condição que é permeada justamente pela figura de Cristo e dessa lucidez que ela fala de Kardec, né, como citou aqui, né, Adriana, do quanto ele estava comprometido a viver as lições dos espíritos. Porque essa que é a grande questão. A gente entra no espiritismo, mas o espiritismo não entra na gente, né? A gente lê, né? Mas será que faz sentido para mim? Então, o quanto ele trabalhou a própria consciência, como tu leste ali, né? Para poder realmente ir transformando o seu comportamento e que foi sintetizado justamente no homem de bem. Então, o homem de bem, que está lá, né, na lista de Kardec, quem é o homem de bem, é uma síntese desse processo todo que reflete essa conquista desse homem íntegro, integral, desse homem pleno em si mesmo, que passa por Jesus. Né? Uma das questões do homem de bem é aquele que começa a se interrogar, né? Aquele que começa a se questionar, né? Aquela reflexão de Santo Agostinho, será que hoje tudo que eu fiz pelo melhor? Será que eu poderia ter feito diferente, né? Sim. E eu achei legal ali, né, que ele coloca, né? Que então esse homem de bem que tem as qualidades do coração, da mente e do caráter, né? Então é isso, né? Às vezes a gente fica só ali na mente, mas não quer exercitar a coisa ali onde dói, né? Quer mexer ali nas coisas do caráter e nas do coração, né? Então, esse homem de bem, ele já começa a realmente se perguntar, né? Como é que eu estou agindo, né? Nesse processo de disciplina aí mesmo, de se autoanalisar, né? Com certeza. E realmente, então, aqui ela finaliza o capítulo dizendo que ele é o exemplo máximo, Jesus, né? O exemplo máximo de consciência e integridade. Mostrando como essas duas coisas estão juntas. Né? Então, esse é o caminho, né, gente? Está aqui nosso modelo e guia, né? E realmente essa presença de Cristo na nossa vida é poder realmente reconhecer esse caminho do reino de Deus dentro de nós, né? Que é um caminho interno. Então, né? É o trabalho conosco mesmo, esse trabalho de autodescobrimento, do despertar da nossa própria realidade interna. Mais alguma coisa? Eu só queria concluir com aquele início, né, que eu falei que esses dois conceitos de consciência e integridade, eles são importantes para a gente entender depois o que ela chama de saúde integral, por causa desse final aqui, né? Porque saúde envolve o encontro consigo mesmo e necessitamos de um símbolo, ou seja, aquilo que une, que integra, que as nossas partes cindidas e nos faz inteiros, né? E Jesus, homem-luz, o maior exemplo da integridade e maturidade psicológica, quando diz, eu e o Pai somos um. Então, ele já era uma integridade com esse Pai, né? E fez a sua vida dedicada à gratidão, ao amor, vivendo exclusivamente para o amor, perdão, misericórdia e compaixão. Então, ele realmente... Né, Adriana?
Pois é. Então, fica esse convite, né, para a gente buscar o caminho da disciplina, do compromisso com o que é pequeno, né? Esse trabalho diário, constante, que envolve essa coragem de se olhar também, né? De poder nos enxergar e suportar e trabalhar justamente aquilo que se apresenta nesse momento de acolher com amor e ter o trabalho de sermos moralmente responsáveis por nós mesmos ao mesmo tempo. Né? E aí a gente vai fazendo esse caminho aí de chegar, assim como Cristo chegou, à nossa dimensão integral. Né? Muito bem, gente. Então, estamos finalizando mais um momento, né, da série psicológica, Momentos de Consciência. Hoje trabalhamos o capítulo 17, Consciência e Integridade, e no próximo encontro estaremos trabalhando o capítulo 18, Consciência e Alienação Mental, um tema importante, delicado. Então fica o convite para estarmos juntos novamente no próximo encontro. Paz e luz, que Jesus nos abençoe. Um grande abraço a todos. Obrigado, Adriana. Obrigado, Marlúcia.